Aleluia, bom dia a todos, graça e paz. Quero convidar os irmãos que estão presentes a se unirem a nós para o início da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui com o intuito de aprender mais da Palavra de Deus. Você é convidado a participar do estudo desta manhã. Quem vai dirigir mais uma vez e dar continuidade é a irmã Glaucia. Você poderia fechar seus olhos para concordar com essa oração que nós iremos fazer? Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor amanhã deste dia, o privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos estudar Tua Palavra. Nós te agradecemos pela vida da Tua serva, irmã Glaucia. Pedimos que o Senhor continue usando a Tua filha. O Espírito Santo tenha toda a liberdade e controle sobre a Tua serva, Senhor. E a nós que iremos ouvi-la também, conserva-nos íntegros diante de Ti, é a minha oração, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade às etapas do sacrifício. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Levítico, e Levítico 1, versículo 6. Diz assim: então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. Então, esse ele aí é referente ao sacerdote. Então, o animal era esfolado. O que seria o esfolado? O significado tem que era tirar a pele, toda a pele do animal, ou o couro. E tem também o significado de esfoliar, que seria ferir-se. Então, o significado para nós hoje, ali aquele animal esfoliado era como se estivesse representando nós, despimos do velho homem. É retirado de nós tudo aquilo que representava a nossa natureza pecaminosa. Então, em Isaías 53:10, a representatividade de Jesus Cristo diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, a gente vê aqui que esse animal era esfolado, e depois tem o significado também de ferir-se. Jesus, como nós sabemos, passou por todo tipo de afronta, de dor, foi ferido, foi como eu posso dizer? Machucado. É verdade, obrigado, pastor. E a outra parte que diz assim: cortar em pedaços. E aí, irmãos, eu parei e falei assim: cortar em pedaços. Mas a palavra diz que o corpo de Cristo não foi partido, foi mantido íntegro, como foi profetizado no Salmo 34:20, que diz: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Então, como o holocausto representava Cristo, que se aquele sacrifício era cortado em pedaços, ao morrer, Cristo fez surgir a igreja, multidão composta de pessoas de todas as tribos e nações, como diz em Apocalipse 5:9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue
sopraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E aí a gente vê a universalidade de Jesus Cristo, e a gente vê que esse cortar em pedaços representaria o corpo de Cristo, que seríamos nós, a igreja do Senhor. E 1 Coríntios 6, versículo 15 diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Em 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Em Marcos 14, 22 diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Então a gente viu aqui, ele partiu e lhes deu exatamente o que Deus ordenava ali, que o sacerdote, ele ia cortar em pedaços o sacrifício. Em Levítico 1, o versículo 7, ele continua falando: e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Irmãos, Deus é tremendo demais, né? Até a lenha para o holocausto, ele disse que tem que ser em ordem. Então, o que é que isso significa? A lenha é a madeira que representa a humanidade de Cristo, como vimos na aula passada, mas eu vou repetir, e está lá em Filipenses 2, de 6 a 8, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Cristo se fez homem. A encarnação de Cristo é demonstração de humildade e uma necessidade para que pudesse haver salvação. Da mesma maneira, nossa conformação à imagem de Deus é necessária também para que atinjamos o último processo da salvação, que é a glorificação. Efésios 4, 24 diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Sabemos que o plano de Deus, quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem à imagem e semelhança nossa. Só que o homem pecou, mas Deus, o seu propósito não acabou e não foi frustrado. Então aqui Deus, ele fala que revestidos do novo o homem, o segundo Adão. A lenha também nos remete que a morte de cruz representa uma maldição, conforme está em Gálatas 3:13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Cristo tomou sobre si o castigo divino reservado aos pecadores, como está escrito em Isaías 53:5, diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra aí, salvado, ele tem o verbo sozo, que significa salvar ou sarar. Então aí seria, no caso, pelas suas pisaduras somos sarados, realmente curados,
mas também com significado de salvação. Amém, igreja? Então, em Levítico, continuando, Levítico 1:8, versículo 8, ele continua dizendo: também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo do altar. Mostra que toda a base da igreja se encontra na salvação operada por Jesus, que é a lenha. A igreja deve pregar o evangelho, e o evangelho é a palavra da cruz. Irmãos, é interessante a gente ver que hoje muito pouco se prega sobre a mensagem da cruz. Está mais preocupado com o ser humano, prosperidade, vida próspera, vida abundante. Mas não que o Senhor não falou sobre isso. Ele disse que nós teríamos vida plena, mas a mensagem da cruz, ela jamais pode se apartar, porque a mensagem da cruz é a essência do evangelho. Amém? Então, em 1 Coríntios 1:18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas no versículo 23 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E no 24 diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Então, outra coisa que significa esse versículo das partes e pedaços do animal é que, e também mostra que há uma ordem na igreja de Cristo. Se o altar não tiver em ordem, Deus não se agrada do sacrifício. A igreja é um povo adquirido pelo sacrifício de Jesus. E como tal, foi organizado a partir da sua cabeça, que é o Senhor Jesus, como está escrito lá em Efésios 5:23, que diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, o cabeça é o Cristo, é o Senhor Jesus, que constituiu ministros para ela, a igreja, como está escrito em Efésios 4:11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Irmão, é Cristo, viu? Não é o homem que institui o homem, não. Ele diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha o propósito aí do chamado. Não é benefício próprio, não é engrandecimento, mas é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, a gente vê aí, aperfeiçoamento e desempenho, habilidade para o serviço, para que? Com uma finalidade, a edificação do corpo de Cristo. Então, a ordem constante do altar fala da ordem que deve ter a igreja, e é fundamental para que tenhamos a manifestação da glória de Deus por meio do povo de Deus. Tudo concernente a o que vem de Deus é com ordem e decência. Não adianta, irmão, fazer de qualquer jeito. Não faça, não faça de qualquer jeito. Nós vimos aqui, Deus está instruindo Moisés como é que ele vai preparar o sacrifício e como é que vai ofertar, ou como é que vai ser feito, de que forma.
Ah, você está se oferecendo? Tá bom, mas dessa mesma sua oferta tem que ser com ordem, de forma ordeira. Amém? Então, em Levítico 1, versículo 9, continua. Diz assim: porém, as entranhas e as pernas o sacerdote as lavará com água. Então, entranhas e as pernas eram lavadas na água antes de queimar. Então, o animal, a gente viu que era degolado, era tirado todo o sangue, e esse sangue representava o sangue de Jesus. E também as entranhas e as pernas eram lavadas na água antes de queimar. Isso nos fala da palavra de Deus, pois ela é que nos limpa. Irmão, não adianta. Sem a palavra de Deus você não vai para canto nenhum, porque está escrito lá em João 15:3, que diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Foi o próprio Jesus que disse. Mas em Efésios 5:26 ele nos diz para que a santificasse. A referência aí é a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, nós nesse altar aqui somos alimentados pela palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Eu engrandeço o nome do Senhor a todo instante, porque neste altar aqui eu sou alimentada pela palavra, pela essência da palavra, e zelo também pelo nome que esta denominação tem, que é a Igreja Missionária dos Bereanos, aquela que esmiuça, aquela que vai ali ver conformidade, como está. Toda pregação ela está embasada na palavra. É na palavra que nós somos santificados, é pela lavagem da palavra. E então, em Tito 3:5 diz assim, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém? Então, há também a regeneração e a renovação do Espírito Santo. Sabemos que se não nascermos da água e do Espírito, não entraremos no reino de Deus. Está escrito lá em João 3:5. Acho que essa eu não botei não. Mas nós todos conhecemos quando Nicodemos chegou ali. Mas Senhor, como será isso? Não é? Ele diz assim, pela lavagem, né? Se não nascer da água. Da água é a palavra e do Espírito. Amém? Então, lavados pela palavra e fortalecidos pelo Espírito Santo em nossa jornada para o céu. Dessa forma, podemos oferecer um sacrifício santo e agradável a Deus. E aí tem a parte 9, volte lá para em Levítico 1:9, que fala sobre, porém, as entranhas e as pernas o sacerdote a levará com água. Entranhas. O que significa entranhas? Seria o nosso interior. Nossa santificação inicia do espírito, da alma, que é o homem interior. Provérbios 4:24 diz assim: do coração procede as saídas da vida. Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, nós temos que estar centralizados em Cristo Jesus. O mesmo Espírito é o mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito Santo. Amém? Então, a purificação vem pela palavra de Deus e pela atuação do Espírito Santo. As pernas, como diz que as pernas também eram lavadas, nossas atitudes devemos andar em Espírito. Isso significa, por isso que as pernas eram lavadas. Então, devemos andar segundo o Espírito e em Espírito, em amor
como oferta e sacrifício, não na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como filhos da luz, nós devemos andar em Cristo com sabedoria para agradar a Deus e em temor. E por fim, coloque, Tainá, por favor, Levítico 1:9, que diz assim: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, tudo era queimado, tudo, e não sobrava nada, virava cinza. Então, a oferta queimada tornou-se nada, em fumaça que subia. O que a gente pode pensar nisso? Irmãos, quando a gente sobe aqui, nada mais somos. Nada mais. Nada. É entrega total. É entrega total. E é muito interessante que eu me lembrei que quando a gente, depois de uma ministração, a gente pergunta: tem alguém que quer? Antigamente era muito usado entregar a vida a Cristo. Vocês já repararam que hoje assim, alguém quer aceitar a Cristo? Irmãos, eu acho que há uma grande diferença. Eu até fui para o dicionário, é uma palavra que tem um sinônimo, mas quando você entrega, você diz assim: nada sou, nada tenho, nada mais eu, mas Cristo em mim. Amém? Aleluia. Então, nossa entrega total ao Senhor. E essa entrega total, o sacrifício do holocausto, simboliza a submissão à vontade divina. É a vontade. Nós hoje não somos mais escravos do pecado, é verdade? Mas temos a liberdade em Cristo Jesus. Então a fumaça subia como um cheiro suave, todos os requisitos cumpridos, agradável ao Senhor. Nossa total entrega ao Senhor, amando uns aos outros, a servir e não a ser servido. Quando entendemos isso, é fácil, irmãos. Quando não é da minha vontade, do meu querer, nada mais importa agradar ao Senhor, é fácil a gente amar. Porque, como foi dito aqui até na pregação de Denise, eu tenho que olhar o meu irmão como Cristo, como Ele amou a esse irmão. É da mesma forma, da mesma maneira. E isso a gente adquire quando a gente, a cada dia, quando a gente se entrega total ao Senhor. Então, aí isso termina, no caso, o altar de holocausto, vai para a bacia de bronze. Eu acabei, vai na bote não, tabernáculo, onde tem o altar, a figura do tabernáculo, onde tem o altar, logo e tem uma bacia de bronze atrás, uma figura, lá. Ali, tá vendo? Então, depois do altar tem a bacia de bronze. Essa bacia de bronze ou de cobre, ela era usada para os sacerdotes. Por quê? Porque depois que esse sacrifício era feito ali, na porta da tenda, que ali era o lugar santo, ainda não era o lugar santíssimo. Então ali ele ficava à frente da tenda. Então o holocausto era feito, só que, logicamente, os sacerdotes estavam sujos de sangue, não é verdade? Então era necessário que os sacerdotes se lavassem de toda a impureza, aleluia, de tudo aquilo que aquela oferta representava o pecado. Mas para o sacerdote adentrar no santo lugar, era necessário que ele se lavasse. E essa bacia, ela era toda ela de cobre, que a gente já ouviu que o cobre representava a justiça de Deus, e ela era revestida, irmão, de espelho. Então, o que acontecia? Ao lavar, o sacerdote ali, ele ia tirando as impurezas, e ele se via agora como representante do povo, e que ia adentrar no santo lugar. Ele entrava com aquela, vamos dizer assim, uma tiara, não é isso? Que dizia santidade ao Senhor. Amém? Irmãos, pare um pouquinho
nós estamos aqui no ato. Eu, pela misericórdia, estou aqui dentro no altar. Irmãos, esse altar é o altar que o Senhor diz que nós devemos estar em total entrega, oferecendo a Deus a nossa vida. A nossa vida. Nós, a cada dia, nós devemos buscar cada dia mais nos desprender daquilo que nos impede de buscar essa santidade do Senhor. E Ele é muito claro quando Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E Ele ainda nos alerta: sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. Irmãos, então a gente tem que parar de ser menino, parar de estar preso à meninice. A palavra é pregada, a palavra é ministrada, a gente ouve, a gente recebe, glória a Deus, aleluia. Quando chega ali na porta, se alguma coisa acontecer, irmãos, acabou. A gente tem que estar atento, muito atento em relação a isso. Então, era essa, como eu disse, já era revestido de espelho. Então, isso é quando olhamos para Cristo, quando contemplamos, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, quando a gente busca cada vez nos desprender de tudo que impede essa comunhão, o que acontece? 2 Coríntios 3, versículo 18, é o último, Tainá. Aí, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia. E é dessa forma, irmãos, eu me alegro demais. Tem momentos que quando eu caio em mim, quando eu vejo, meu Deus, quanto ainda devo caminhar, porque ainda muitas vezes há situações, há emoções ainda que está presa. Eu clamo por misericórdia de Deus, porque eu quero estar na presença do meu Deus. Está na graça das imagens. Se não der, já estou no horário, você... tem nada não. Então, só vou recapitular. Aí está o tabernáculo, os irmãos, a porta, aí ali está o sacrifício, uma visão panorâmica, pode passar. Aí está a porta, onde era a entrada para a entrega dos sacrifícios, passa. Aí é o altar, pode passar. Aí seria o altar e a bacia e o lugar santo, pode passar. O altar especificamente, a planta baixa, aí que está tudo, no caso que depois a gente vai ver de uma forma mais simplificada, que a gente vai linkar cada utensílio com a palavra de Deus. Amém? E eu gostaria nesta hora, para a gente finalizar, né, o sacrifício, o Cristo, o holocausto perfeito. Eu vou deixar esse clipe aí, nesse momento nós estejamos atentos, porque eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós. Pode rodar. Ouça, estou à porta e chamo. Se existir qualquer um que me ouve e abre a porta para mim, irei até ele, comerei com ele e ele comigo. Oh, meu Deus.